Shalom, amigos, internautas, shalom para o Rabino Shai, para a Ravera Malca, que está aí presente, todos os líderes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá, sejam todos bem-vindos. Hoje é 1º de Elul, do ano 5786, 14 de agosto de 2026. Para achar que estamos estudando é Shoftim, Juízes, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, e vai até o capítulo 21, verso 9. Porções para hoje são duas aliotes, a quinta e a sexta. A quinta aliá, Deuteronômio, capítulo 18, verso 14, e vai até o capítulo 19, verso 13. E a sexta, 19, 14, até o 20, verso 9. Fica aí a critério do nosso amado Orochi Mordecai. Temos leituras adicionais, como a Haftarah, que está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 51, verso 12, vai até o versículo 23, e na Brit Hadashah, Aliança Renovada, livro de Tiago, capítulo 2, verso 1, até o versículo 13. Nosso amado já está presente, Rosh Mordecai, o imperador de hoje, que a partir de agora está com a palavra, que o Eterno abençoe. Shalom, Rosh. Shalom, shalom, meus amados. Muito prazer. E a gente se apresenta aqui diante de todos vocês nessa sala e que o Eterno nos dê a direção para mais esses minutos aqui juntos, nós possamos crescer, né, um grau a mais na nossa vida, né? Possamos ser edificados ou reforçados daquilo que nós já sabemos, né? Que o povo de Deus é um povo que busca a cada dia desta fonte e a cada dia ele consegue tirar mais e mais água, né? Fonte inesgotável, né? E a nossa porção desta noite, aqui capítulo 18, versículo 14, porque estas nações que hás de herdar ouvem os prognosticadores e os agoureiros, mas quanto a ti, o eterno teu Deus não te permitiu tal coisa. E o, o que é incrível, né, que embora tão bem claro, estamos olhando para estar cheio de prognosticadores e agoureiros. E as pessoas vão longe atrás desses feiticeiros, desses falsos profetas. Infelizmente. Eu tenho parentes, meus irmãos, infelizmente, tenho parentes, né, que, que vão atrás dessa classe aí e, e chegam lá e o cidadão lá fala realmente na voz dos seus mortos lá, né? E manda recado e dá ordem que tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer tal sacrifício, tem que rezar missa, e eles vêm e fazem tudo, tudo que é pedido lá, né? E isso está também infiltrado dentro do nosso povo, infelizmente. A idolatria também está dentro do nosso povo, né? Hoje ainda estava vendo um vídeo de uma mãe judia que tinha perdido o filho e ela desejava boas palavras. Eu estava gostando de ouvir, sabe? De ouvir palavras tão bem colocadas ali. Eu pensei assim, certamente que vai seguir até o fim essas boas palavras, né? Mas quem não tem a chave para abrir o cadeado não vai conseguir abrir a porta. Tem que ter a chave certinha. Tem que ter a chave com o segredo certinho, senão a porta não se abre para ninguém. Não se abre para conhecer Mashiach. Se não tiver a chave certa, é tudo meio parecida, né? Você pega um molho de chave grande ali, são tudo meio parecidinha. Você, se tiver ali umas 10 chaves,
e tem a chave certa, você ainda vai levar um bom tempo para acertar a chave. E agora imagina se a chave não está ali, como é que a pessoa vai abrir a porta, vai abrir o cadeado, né? Então, lá pelas tantas, quando a judia falou alguma coisa ali pagã, eu desliguei o vídeo na hora ali, né? Uma mãe judia que perdeu o filho na guerra, né? E estava ali proferindo palavras belas diante do seu morto ali, né? Então, isto é motivo de nós agradecer a Deus todos os dias por nós termos a chave que abre a porta. E nós conseguindo abrir a porta, nós conhecemos Mashiach, né? Nós conseguimos é, se aproximar do Eterno, também através desta ponte que nós temos hoje, né, que é Mashiach, né? Então, segue aqui que isto é inadmissível, inadmissível, né? Qualquer um dos nossos, né, ir atrás de tal coisa, como tendo uma segunda opção, né? Deus não me ouviu, então eu vou tentar por esse outro lado. O que vocês acham? Lá do rei Saul. O que vocês acham? Deus já não ouvia mais ele, né? Não dava mais resposta e ele disse ali para os servos dele: Deus não me responde mais, nem nem por sonhos, nem pelos urim e tumim, né? Não me dá nenhum recado, né? E os filisteus estão aí se aproximando. Então ele botou as mãos na cabeça, né? Então, mas ele procurou isso aqui como uma segunda opção, né? E infelizmente ele caiu em mais essa. Ele já estava, né, destituído, o reino dele já tinha passado, né? Ele estava com tamanho temor e tremor de perder a guerra ali, e ele pega dois dos seus servos ali e vai atrás dessa feiticeira, né? E ali já havia sido morto todos os feiticeiros da sua região. E então, num lugar muito longe, ele andou muito para chegar aonde ainda tinha uma feiticeira. E quando chegando lá, a feiticeira disse: Como é que tu me procura se está determinada a morte de todos os feiticeiros de Israel? Né? Aí aconteceu ali que ele se identificou, se ela conheceu que ele era o rei, né? O rei Saul, né? E, e ele pediu para ela trazer, né? Trazer a Samuel, né? O profeta Samuel. E nós sabemos ali que o profeta Samuel ele não apareceu, apareceu a voz, né? Apareceu uma suposta imagem para ela e ele entendeu que se tratava de Samuel. Mas imitações é bem mais fácil de fazer, né, do que um milagre real, né? Satã não tem condições de ressuscitar alguém, né? Então ali se tratava do próprio Satanás falando, né, na boca daquela feiticeira ali, né? E, e uma coisa interessante é que o diabo ali ele não mentiu para Saul. O diabo realmente falou que ele ia perder a guerra e ele ia morrer, ele e os filhos. E ele ficou então ainda mais apavorado ainda, né? Então, só para relatar que essas coisas, meus irmãos, essas coisas elas existem, né? Mas nós temos que nos cuidar porque você pode de repente estar, né, numa situação pecaminosa e Deus também não estar nos ouvindo mais, né? E quando Deus não está nos ouvindo mais, nós podemos estar também diante de um perigo, aonde também o nosso socorro ele estará longe. E daí, no momento de pavor, né, e de abandono de Deus, porque o Espírito do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, uma vez que se afaste de nós, estamos à deriva, no meio do mar, na tempestade, né? Então pode clamar ali que não vai ter solução, né? O barco vai afundar mesmo.
daí você vai chamar por tudo quanto é tipo de Deus, de deuses, né, para te socorrer, né, no momento do desespero, né? Mas o que não aconteceu com o rei Saul foi o se arrepender dos seus pecados. Ele poderia se arrepender dos seus pecados, porque está escrito, né, que não que no momento que a pessoa fizesse techuvá com pleno arrependimento, Deus ouviria, né, e Deus perdoaria os seus pecados, mas ele não fez assim, né? Ele estava querendo fazer tudo pelo seu próprio braço, pelo seu próprio poder, né? Ele fazia coisas que desafiava a Deus, né? Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra, né? Até o ponto que o final dele, antes de sua morte, foi consultar uma feiticeira, né? Então Deus diz mais aqui, né? Ó, profeta do meio de ti, dentre teus irmãos, como sou eu, te fará surgir o Eterno em todas as gerações, e a ele ouvireis. Então Deus traz um conforto tão especial para o seu povo, que o seu povo só se perde se quiser. Porque aqui ele tira qualquer possibilidade de você ter uma segunda opção. Não precisa, porque o Eterno teria um profeta que estaria ensinando o nosso povo em todas as gerações. Não precisaria de se preocupar com isto. E a este profeta nós deveríamos ouvir, né? E um profeta semelhante a Moisés, nós sabemos que é uma alusão a Mashiach, né, Yeshua, que temos esse profeta já há 2000 anos, né? E é ele que nos deu a chave para que nós pudéssemos entrar, né, e se aproximar dele e do Eterno, né? Conforme tudo o que pediste ao Eterno teu Deus em Horebe, quando o povo estava reunido, dizendo: Não voltarei a ouvir a voz do Eterno, meu Deus, e a este fogo grande não verei mais, para que não morra, né? E disse-me o Eterno: Falaram bem o que disseram, né? Profeta farei surgir no meio de seus irmãos, como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Sabe, dá para a gente entender alguma coisa aqui, que Deus tinha vontade, uma vez que o povo tivesse preparado, dá para entender que Deus tinha vontade de tempo em tempo se apresentar como se apresentou no Monte Sinai, né? Mas como Deus viu a vulnerabilidade do povo, né, o despreparo do povo, e que eles corriam o risco de morrer, Deus disse, então, que nós não voltaríamos mais a ouvir a voz do Eterno, né? Então, a partir de então, como nosso povo, ou nós junto com o nosso povo, não corremos risco, então, de morrer, então Deus então promete aqui, Deus providencia aqui, além de Moisés, que já era ali o porta-voz de Deus, que após a morte de Moisés não faltaria mais profeta para ser porta-voz, né, diante de Deus. E desde então nós sabemos que não tivemos mais, pelo menos eu não me lembro, não tivemos mais algo da presença de Deus tão expressa como teve naqueles dias ali no Monte Sinai, né? É alguma coisa que nós pessoalmente não tivemos lá, mas certamente a nossa alma almeja, dá muita saudade de um espetáculo tão grande deste, né? Como o nosso povo viu diante dos seus olhos ali, relâmpagos, trovões e a voz do chofar, que mais se traduz pela própria voz de Deus, né, que soava ali e que tremia o monte, né? Mas o povo recuou e pediu a misericórdia para que a voz ali cessasse, porque eles não
não aguentaria, né? Profeta farei surgir do meio de seus irmãos. Como está escrito também, uma semente me servirá de geração em geração. Nunca nos faltaria, né, profeta, né, para ensinar a nós, não é mesmo? Então, diz aqui, como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar, né? Ainda me lembrando aí, porque eu custei aí também a voltar a assistir aí as prédicas, né? As explanações dos nossos Morim aí, né? Rosh Nakid, More Moshe, Rosh Yehudá. Ainda consegui ali, agora de tarde, né, ouvir ali o trabalho missionário dos levitas, né? Como foi importante aquela explanação ali. Que coisa fantástica, né? Que a expressão da bênção de Jacó que os levitas seriam espalhados por todo o meio do Israel, né? Aparentando assim que era uma coisa má, mas não era. Eles seriam espalhados, mas para ensinar o povo em todas as cidades, né? E coisa fantástica, achei maravilhoso aquilo ali, né? Então os levitas não ficariam somente, né, ali no lugar do Mishkan, do templo, né, que depois construíram, mas eles ficariam como que itinerantes espalhados por todo Israel, ensinando a Torá para o povo de Israel, né? Verso 19, e qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Mas o profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome, que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá, né? Então, é até assim, eu não gosto até nem de tocar muito nesse assunto, sabe? Mas uma cidadã que se intitulava Profeta, ela era também escritora, e ela tem um livro que se chama Os Primeiros Escritos, né? Ellen White, no ano de 1889, parece que é por aí, no ano de 1889, o livro chamado Primeiros Escritos, ela escreveu lá sob a direção do Espírito Santo, ela disse que falava aquilo, que a velha Jerusalém jamais seria construída, reconstruída, ela botou no livro dela lá dos Primeiros Escritos, não lembro a página, sabe? Então, ela deveria estar viva para ver, né, com os próprios olhos dela, né, a falsa profeta que ela é. E como disse o Rabi Mishai, né, na prédica no Shabat de tarde, e me pergunta se tem gente que está seguindo ainda ela. É claro que está cheio de gente seguindo ela ainda, e tantos outros, como José Smith, né, profeta dos Mormons aí, tantos outros aí, né? Estão lá, enganando e sendo enganado. Esses falsos profetas são assim, né? Então, profetizou que Jerusalém não se reconstruiria, né? Em 1948, Jerusalém ela se torna um estado, né? E é uma potência, né? Um perigo. Ela é um perigo para as nações, né? Todo mundo que querer se aproximar dessa pedra se arrebentará, né? Diz o profeta, né? Quem com ela carregar se arrebentará. Então, diz aqui o verso 21, e se disseres no teu coração, como conheceremos a coisa que o Eterno não falou? Ora, nós sabemos que para você identificar um falso profeta, ele pode falar 10, 20 vezes e se cumprir, né? Então, ele falou uma lá que não se cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? As próprias palavras lá de Balaão, lá que ficou aí, né, que ficou aí registrado na porção de Balaque, né? E, e tudo aquilo que ele falava era porque o próprio Deus, né, fazia com que ele falasse na marra ali, né? Não que ele estivesse falando algo e ia se safar mais tarde. Mais tarde ele morreu junto,
lá na guerra, né? Então é muito fácil de você identificar um falso profeta. Não tem como nós, né, ainda mais instruído como nós somos, né? Mas o falso profeta, ele engana tanto que se pudesse, ele enganaria até os escolhidos, né? Então não pense que ele é um bobinho, ele é um mal informado, ele é não conhece as escrituras, porque ele conhece as escrituras, né? Se o chefe dele conhece a Torá que treme, né? Conhece a Torá, o chefe dele citou a Torá para o Mashiach, né? Se tu és profeta, faça com que essas pedras se transformem em pães, né? Ou se tu és profeta, te joga daqui para baixo, porque está escrito, né? Está escrito que tu darás ordem e teus anjos te ampararão, né? Então, Hassatan, ele conhece a Torá, minha gente, né? Então, isso não é de nós se admirar com os falsos profetas que estão nos nossos dias fazer algum prodígio. Então, tem o falso profeta camuflado de homem de Deus, e tem o feiticeiro, né? Que ele é diretamente identificado como feiticeiro, né? Então, a pessoa ali ela vai porque ela tem uma segunda opção mesmo ali. Ela está perdida, então ela vai para lá, né? Não é de se admirar, não. Não é de se admirar porque eu vi coisas assim que pessoas que andaram no nosso meio, a minha nora viu essa mesma pessoa acendendo vela. Acendendo vela para quem? Então, vocês podem ver que essas coisas acontecem, né? A pessoa ela vai optar por uma segunda opção quando não tem mais Deus na sua vida, né? E aí diz o verso 22: quando falar o profeta em nome do Eterno e a coisa não se cumprir, não suceder, esta é a coisa que o Eterno não falou. Propositadamente a falou o profeta, não o temerás. Não o temerás e, e também não crerás e nem te deixe levar pelas coisas que ele profetizou e se cumpriu, né? Repito aqui, fez 10, 20 profecias e uma falhou, é falso profeta, não o temerás. Descarta-o. E nós mesmos sabemos, né, que a lei do ministério profético, né, tudo que deveria ser profetizado para o fim dos tempos e para os nossos dias, né, isso durou até João, né? A lei dos profetas durou até João. Desde então, muitos empregam esforço para entrar no reino de Deus. Então, tudo que nós precisávamos para a nossa edificação e para a nossa salvação, ela encerrou-se, né? Ali em João, né? E depois nós temos os escritos históricos, né, da Brit Hadashah, né, que enriquece, né, a nossa vida espiritual com os acontecimentos do Mashiach, né, onde os próprios Shalihim dizem que se todos os feitos do Mashiach, né, fossem escritos, nem mesmo nos livros do mundo inteiro poderiam conter os escritos e as bênçãos e as coisas, né, fantásticas que o Mashiach fez nos seus 33 anos, né? Então, é, aqui então nós vimos a coisa que Deus odeia, que Deus, né, manda nós ficar longe desse tipo de prognosticadores. Então, nisso aí entra até aqueles que dão as predições de signos e coisa e tal. Então, o nosso povo judeu, infelizmente, eles estão bastante atolados aí com astros e signos e aí por diante, tá? Quando você querer se aprofundar na numerologia e Kabbalah, aí você vai encontrar aí a astrologia metida no meio e eles fazendo prognósticos, né, por dentro da numerologia. Então, é por isso que não vale a pena certas coisas. Não vale a pena.
ficar naquilo que edifica. Aquilo que não edifica, para que nós vamos atrás? Para que nós vamos perder tempo, né? Nós conhecendo aqui o lado profético da Torá, nós conhecendo aqui o lado geográfico da Torá, né? Nós já vamos ter tudo nas nossas mãos, né? Então, para que ir atrás de um nível que, né? E ele ainda, mais uma vez, para mostrar à congregação que isso pode acontecer até mesmo com quem entra na comunidade. Aqui em Atos capítulo 8 fala aqui que em Samaria, mas eu quero ler do a partir do versículo 9. E olha só o que os apóstolos Salim lá encontraram lá em Samaria. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha até onde chega, né, a astúcia e o tanto que esses homens enganam. Então, projete isto, meus irmãos, projete isto aqui para esses movimentos religiosos que estão entulhados de gente lá dentro, falando em nome de Deus, né? Aqui, esse cara aqui, ele enganou toda a Samaria ali, e este é a grande, diziam que este era a grande virtude de Deus, né? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas olha que incrível isso aqui. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Yeshua HaMashiach, se batizavam tanto homens como mulheres. Tá? Agora o verso 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, olha só, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha, um cara que creu e foi batizado. Então, cabe aí a nós ter muito cuidado com o que o mundo está aí, para nós não ser enganado. Tá? Eu estou falando dos evangélicos, mas nós temos que se lembrar também dos messiânicos. Dos messiânicos, há muitas linhas de pensamentos messiânicas aí, e há muito paganismo envolvido no meio. Envolvido no meio. Eu fiz parte da yeshiva e, e depois eu parei. Tá? Eu parei. A gente fez uma pergunta lá e ele disse: a gente não entra nesses méritos, Orochi, a gente não entra nesses méritos aí, tá? Mas depois a gente fala particularmente, né? E esse cidadão, ele cria na imortalidade da alma. Então eu fiquei assim, ó, impressionado, tá? Impressionado com isso. Então o negócio é ali, ó, é, como Yeshua disse, né? Que os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. A eles ouvireis, mas não praticais nada do que eles procedem, né? do que eles fazem, né? O Rabino Shaul Hachalia também falou para nós examinar tudo e reter o que é bom, né? Então, alguma coisa no meio do nosso povo, você aproveita ainda, porque eles usam bastante a Torá, mas o paganismo e o romanismo passou pelo meio deles. E, infelizmente, não tem como não dizer isto. O romanismo passou no meio deles e deixou lá as marcas, né? As marcas das garras da besta ficou no meio, né? Então, vejam só, esse Filipe, ele creu e foi batizado. Ficou ainda de contínuo no meio, né? Então, vamos mais para frente um pouquinho, que diz assim, eu estou focando aqui só no Simão, tá? No versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos Shalihim era
era dado Ruach HaKodesh, lhes ofereceu dinheiro. Um cara que creu e se batizou, né? Ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh, né? Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele levou tamanha exortação. Então, é uma pessoa que nós podemos dizer assim, ó, um neófito, né? Um neófito ali que não, que recentemente tinha chegado e creu, ali às vezes creu por uma forte emoção, mas a verdadeira conversão não havia acontecido. Então a exortação foi tão grande que ele responde assim, ele foi tocado com a exortação, né? Ele responde assim, ó: porém Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim, né? Então, aqui ele aparentemente ele se arrependeu de tudo aquilo ali e teve tamanho temor, né, de, de não ser executado ali, né, pelas palavras que o apóstolo Filipe estava falando ali, né? Então, nós temos que ter cuidado e também, às vezes acontece, e eu digo até que os Orochim, né, devem aí fazer sempre com muito cuidado, tanto a imposição de mãos quanto a tevilá, né, que o Rabino Ishai sempre nos ensina aí, que as pessoas elas têm que ter um ciclo de experiência com Deus e com os Yom Tovim, né, com as festas, né, porque se você dizer que vai guardar o Shabat, é bem fácil você dizer que vai guardar o Shabat. Mas para você guardar 7 festas, que cai na terça, na quarta, na quinta, cai na sexta, às vezes se emenda sexta, né, que já vai parar sábado também. Às vezes você não trabalhou domingo, mas daí você já não vai trabalhar na segunda, né? Então a pessoa tem que estar uma conversão plena dentro de si, convicto, já tem que ter dominado tudo isso aí durante esse ciclo de conversão, né? Para você, assim que passar pela Tevilá, você não vai ter problema com o teu patrão, com teus negócios e assim por diante, meus irmãos. Porque é muito sério. Você deve escolher, né? Deuteronômio capítulo 28, você deve escolher se quer entrar para ficar sujeito às bênçãos e sujeito às maldições. Depois que você entrou, você está sujeito a isso aí, não tem mais escape. Você não tem mais como voltar atrás, tá? Então, tem que ver se vale a pena ser judeu nesta vida. A gente sabe que para nós, nesta vida, nós temos que andar por aí a partir de hoje, ou de dias, de meses atrás, né? O antissemitismo, ele aumentou 300% o antissemitismo, né? Nós sabemos de história aí de judeus que vieram fazer turismo aí num tal lugar aí, foram mortos, né? Então, você tem que se cuidar no sair na rua. Não pode se expor muito aí, né? Então, nós sabemos que ser judeu nesta vida, né, vai custar um pouco caro, né? Mas o que vai valer a pena é o nosso futuro com o Mashiach, né? Então, tudo vai valer a pena. Todo o nosso trabalho, ele não é em vão diante do Eterno, está escrito. Todo o nosso trabalho não é em vão. Tudo que você passa não é em vão, né? Então nós temos que cumprir tudo segundo a vontade do Eterno, né? Tudo segundo a vontade do Eterno. Puxa vida, como eu vou dar uma lidinha aqui, um pouquinho mais na frente, aqui no sexto, como passou rápido, meu Deus. Não removerás os anteriores na terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Não valerá uma testemunha contra o homem por qualquer delito, por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer, pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas se firmará a causa, né? Shaul Rachalia fala a Timóteo: não aceite acusação contra o presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas, né? Se você viu, está escrito na Torá aqui, muito claro, né? Não importa o pecado que cometer, você viu? Mais alguém viu? Mais alguém
não estava junto com você, vai valer a testemunha só porque você contou para outro? Essa testemunha não vai valer só porque você contou para outro. Porque aquela pessoa ela não é testemunha, ela não viu, né? Dessa forma aí, você pode achar 10 testemunhas, você conta para todo mundo, aí sabe o que você está fazendo? Você está fazendo é Lashon Hará, ao invés de ter uma testemunha junto com você para apresentar para o líder, tá certo? Se você não tem testemunha, você se cala, né? Se você falar para outro, é Lashon Hará, né? Então, meus irmãos, fica esta dica aqui muito forte, né? Para nós termos o cuidado, né, em favor daqueles que Deus ungiu, daqueles que Deus escolheu, né? Porque as fraquezas humanas, elas podem, às vezes, né, nos pegar em alguma coisa, né? E, e às vezes a gente pode ser observado por fraquezas, né, momentâneas. Então você viu, só você viu, né? Então você não pode fazer nada, a não ser que você estivesse acompanhado com mais uma testemunha. Tá certo, meus irmãos? Eu acho interessante aqui uma palavra, uma palavra muito bacana aqui a respeito do rei Josafá, que, me lembrando aí do Moré Moshe, que falou a respeito dos Kohanim espalhados por todo Israel, né? Então, quando eles foram se preparar para a guerra contra os Moabitas, os Amonitas e os da montanha de Seir, que essas três nações, Deus não permitiu que eles guerreassem na caminhada pelo deserto, né? Vocês lembram disso, né? Hum. E infelizmente, essas três nações foram as que se prepararam, né, para vir guerrear contra Israel, contra o rei Josafá. E acontece uma coisa muito interessante ali: ele coloca todo o povo de Israel em jejum, em oração, e ele consulta ali a Deus, e Deus diz: não temas, não temas, porque eu é que vou à frente, né, nessa guerra. E quando ele está ali, estão preparados para lutar contra essas três nações, o que acontece, meus irmãos? Acontece que o rei Josafá coloca diante do exército, na frente do exército, da linha de frente, como se diz, né? Na linha de frente, na linha mais perigosa, ele coloca os levitas com acordes e música e cantos na frente do exército. E vão cantando na frente e o exército vem atrás. É interessante, é incrível, né? Vocês sabem o desfecho de tudo isso aí, né? Que os moabitas e os amonitas saltaram lá entre eles e atacaram os da montanha de Seir lá, que eram os descendentes de Saul, né? Vocês lembram disso? E se contra-atacaram e se mataram todos. Quando chegou o exército de Israel lá, não tinha um vivo, né? Que coisa fantástica, né? Que Deus fazia e que Deus pode fazer ainda no nosso meio, no meio do nosso povo, né? Levaram 4 dias para carregar os despojos, que era muito ouro, muita prata que essas três nações tinham, né? E sabe qual a canção que eles cantavam? Vocês lembram qual canção que os levitas iam cantando na frente? Lembram? Odul Adonai Kito Adonai, Hasdodul Adonai Kito Leolam Vae. E era isso que eles iam cantando na frente. Como é que é em português, vocês lembram? É, Louvai ao o Senhor, Senhor porque que Ele é ele é bom bom, e isso misericordioso para para sempre. sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e misericordioso para sempre. E assim por diante. Odu Adonai Kito. É fantástico, né, irmãos? Coisa linda, né? Eu Baruch estou Hashem. encerrando com essa canção, pelo fato que no princípio da porção está ali já determinado, né? Policiais e policiais e como é que está escrito lá? Em Chofetim, policiais e
Lembram? É, Juízes e policiais, juízes e né? policiais. É. Então eu encerro com essa canção e, e vamos fazer então uma oração final, né, Rosh? Sim, sim. Então vamos fazer uma oração a qual o Rabino ele ensina que, se possível for, se faça antes do Shacharit, né? Só que eu vou fazer diferente essa canção, tá? Eu vou fazer diferente essa oração, tá? Quem quiser cantar pode cantar junto, mas ela tem uma música junto, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nos livrai-nos do mal, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas às tentações, mas nos livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória Glória, para todo sempre. sempre, amém. Amém. Uou, 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 para sempre. Sempre, Amém. amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É. Amém. Shalom, shalom, meus amados. Shalom, Rosh Mordecai.